Vamos lá, pessoal. A aula vou marcar aqui como 2, tá bom? A lei dos gases, tá certo? Chamadas de leis empíricas. Empirismo está associado à experimentação, tá bem? Então vamos lá. A primeira lei empírica aqui é de Robert Boyle, 1661. O produto da pressão pelo volume é uma constante a baixas pressões, tá certo? Vale realçar aqui também que a temperatura é constante, tá bom? E para um sistema fechado, o número de mols é constante. Como a gente está falando das 4 variáveis de estado, nesse caso aqui, ó, eu vou ter 2 variáveis de estado constantes, né? N e T constantes, tá bem? Muito bem. O produto da pressão pelo volume é uma constante, chamaremos aqui de K, ou seja, a pressão é proporcional a 1 sobre V e a V é proporcional a 1 sobre P. Então, ó, se a gente graficar a pressão pelo volume, tá? Nós vamos ter uma série de pontos, aqui, ó, estão esses pontinhos pequenininhos, tá? Numa certa temperatura constante. Isso é uma chamada de uma isoterma. Isoterma quer dizer temperatura constante, tá? Uma isoterma de Boyle. Se eu aumentar a temperatura, uma temperatura 2, eu vou colher outros pontos nesta outra temperatura. Se aumentar ainda mais, outros pontos para essa temperatura 3, tá bom? Se graficarmos o volume, tá bom? Em relação a 1 sobre P, teremos um gráfico como esse aqui abaixo, tá? O volume, 1 sobre P, nós vamos ter uma série de pontos, e esses pontos vão dar uma reta, onde a pressão é infinita, né? Ou seja, 1 sobre P vai ser 0, o volume vai ser 0, né? A aplicação da lei de Boyle, né? Ao respirarmos, o diafragma, músculo que fica abaixo dos pulmões, se expande e se contrai. Esse movimento muscular faz com que entre e saia ar dos pulmões. A entrada de ar ocorre quando o diafragma move-se para baixo e a caixa torácica se expande. Este fenômeno conjuntamente aumenta o volume dos pulmões, diminuindo a pressão dentro deles, né, dentro dos pulmões. A pressão atmosférica empurra o ar para dentro do nosso corpo até igualar-se. A expiração reverte o processo. A caixa torácica contrai e o diafragma move-se para cima, diminuindo, portanto, o volume dos pulmões, sendo o ar forçado a sair. Esse é o movimento de respiração. Perceba que a pressão, tá certo? Quando o diafragma desce, ele diminui a pressão dentro dos pulmões, o ar entra. E quando você relaxa, ele se contrai, aumenta a pressão, expulsa o ar de dentro dos nossos pulmões, tá bem? A segunda lei dos gases, lei empírica dos gases, chamada de lei de Charles, de 1787. A relação entre o volume e a temperatura foi descoberta por esse cientista francês. Para uma quantidade fixa de gás, a pressão constante, o volume aumenta linearmente com a temperatura, tá? O volume vai ser igual a uma constante vezes a temperatura, ou o volume dividido pela temperatura vai ser essa constante, ok? Muito bem. Se a gente graficar volume com temperatura, tá? O que nós vamos observar, tá? Primeiro eu vou graficar com a temperatura nesse quadro aqui, né? Com a temperatura em graus Celsius, tá certo? Se eu pegar os dados pressão, tá? Então, nesse caso, a pressão é constante. Nós estamos dando volume e temperatura, tá? Importante frisar que nesse primeiro experimento aqui, né, ó, eu vou ter N e P constantes. Tá bom? Então, pegando, por exemplo, para a atmosfera, uma atmosfera de pressão. Se eu observar o volume com a temperatura, eu vou ter este comportamento aqui, ó, estes pontinhos aqui, tá? Se a gente extrapolar esses pontos coletados enquanto a amostra gasosa, lembra que uma possibilidade bastante crível, né, de se obter é o seguinte: eu vou diminuir, diminuindo o volume, em um momento
algum momento pode ser que a amostra se liquefaça. Então, nós vamos plotar só os dados aqui, onde a amostra é gasosa. Se a gente extrapolar isso aqui, nós vamos ter um volume, tá certo? O volume zero, na temperatura teórica, né, de 273 graus negativos, que é o chamado zero Kelvin, né? Se eu pegar aqui 2 atmosferas, vou observar a mesma coisa, 3 atmosferas. Conforme eu vou aumentando a pressão, eu vou descendo a minha curva, né? Porque aumentando a pressão, o volume fica menor, né? Muito bem. Se a lei de Charles fosse sempre obedecida, os gases não se liquefariam. Portanto, a liquefação é um desvio dessa idealidade que eu estava falando para vocês, tá? Observando-se o comportamento dos gases reais, tá? Os pontos, né? Haveria uma temperatura em que o volume dos átomos, moléculas, seria zero. Essa temperatura seria 273,15 graus negativos, que é chamado de zero Kelvin, tá bem? A lei de Gay-Lussac. Para uma quantidade fixa de gás a volume constante, Gay-Lussac observou que a pressão é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Então, a pressão é proporcional à temperatura, então a pressão sobre a temperatura é uma constante, tá? Percebe que aqui na lei de Gay-Lussac eu também tenho a quantidade fixa de gás, tá certo? E o volume também. Tá? Esses experimentos que têm volume constante são chamados de isovolumétricos, isométricos, tá bem? Ó, aqui, ó. Muito bem. Se a gente for graficar, tá certo? A pressão com a temperatura, com N e V constantes, né? Como eu coloquei aqui em cima já, vou observar o mesmo fenômeno que ocorreu na lei de Charles, tá? Então tá aqui ó, a pressão, tá aqui a temperatura em graus Celsius. Se eu pegar, por exemplo, um volume fixo de 10 decímetros cúbicos, 10 litros de ar, de um gás, tá certo? Um gás que se comporta idealmente. Aqui eu vou ter uma coletânea de pontos, enquanto esta amostra também é gasosa, tá bem? Lembra que se eu diminuir muito a temperatura, em algum momento, um gás real, ele vai se liquefazer, então vai ter um desvio daí também, né? Então, para 10 litros... Se eu extrapolar os dados dos pontos enquanto ele é gasoso, eu vou achar também uma temperatura, tá certo? Onde teoricamente a pressão é zero. A mesma temperatura para outros volumes. Perceba que eu vou deitando a curva conforme eu vou aumentando o volume, né? Para uma quantidade fixa, um volume fixo, né? Eu vou aumentando nesse sentido aqui, tá? Essas são chamadas isométricas de gás ideal. Tudo bem? Então perceba que eles também convergem para um ponto de uma temperatura 273 graus negativos, onde aqui a pressão seria zero. Se a lei de Gay-Lussac fosse sempre respeitada, haveria uma temperatura em que o gás não exerceria nenhuma pressão. Ao diminuir a temperatura, o gás se liquefaz e não mais se contrai com a variação de pressão, tá bem? Isso aqui é o real, né? Esse aqui nós estamos tratando com o sistema ideal e aqui o que realmente acontece. Frascos contendo gases presos não podem ser aquecidos, pois o aumento da pressão estoura-o, tá? O frasco teria que ser muito, muito, muito resistente, né? Então não posso colocar altas pressões aí que né, você pode ver em qualquer desodorante desses que a gente compra, que é com gás comprimido lá dentro, né? Ele fala para não colocar no fogo. Não colocar no fogo porque aquecendo muito você vai estourar o frasco, né? E pode dar acidentes. Lei de Avogadro. O volume de um gás não é só afetado pela pressão e temperatura, é também afetado pela quantidade de gás. Um balão se expande ao colocarmos mais gás dentro dele. Isso é meio óbvio, né? Mas não tão óbvio para o pessoal da época. Por exemplo, aqui ó, eu tenho hélio, certo? Coloquei 4 gramas de hélio, o volume desse cara é 22,4 litros, ou seja, tem 1 mol de gás hélio. Isso a uma atmosfera de pressão e 0 graus Celsius, que corresponde a 273 Kelvin.
ok? Eu vou ter o mesmo comportamento se eu colocar 28 gramas de nitrogênio. Por quê? 28 gramas de nitrogênio é 1 mol. Vou ter o mesmo volume, ou 16 gramas de metano. 16 gramas de metano é 1 mol de metano. Então, aqui que a gente vai observar que nas mesmas condições, tá certo? Nas mesmas condições de temperatura, de pressão e de volume, tá? Vai existir uma relação com a quantidade fixa. Não interessa se o gás é hélio, nitrogênio ou metano, tá bom? Essas propriedades vão estar relacionadas a essa quantidade fixa, no caso em mol, tá bom? Do gás. Olha só essa outra representação aqui, ó. Se eu pegar o hélio, tá certo? 4 gramas, eu vou ter 22,4 litros. Nas mesmas temperaturas e pressões, só que aumentando para 8 gramas, ou seja, eu aumentei o número de mols, aumentei a quantidade de matéria, aqui, de substância dentro do sistema, meu volume também vai aumentar na mesma proporção, desde que eu mantenha temperaturas e pressões, as mesmas temperaturas e pressões, tá certo? Daí recorre, né, a hipótese de Avogadro. Que hipótese é essa? Avogadro interpretou as observações de Gay-Lussac e gerou a seguinte hipótese: volumes iguais de gases à mesma temperatura e pressão contêm números iguais de moléculas, tá certo? Essa é a hipótese de Avogadro, que eu falei aqui para vocês. Vou voltar aqui o desenho, tá certo? Se tiver dois gases nas mesmas condições de pressão, de temperatura e de volume, tá? O número de moléculas, não interessa quem é o gás que está lá dentro, o número de moléculas é o mesmo. Esses dados aqui são para 1 mol de moléculas, ou seja, vai ter 4 gramas de hélio, que é 1 mol, ou seja, vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos de hélio lá dentro. Aqui eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio, tá certo? E aqui eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de metano. Muito bem. A lei combinada dos gases, ou equação geral dos gases, tá bem? Nós vamos reunir as 3 leis, né? Primeiro, a lei de Boyle, que a pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão, é uma constante, né? É igual a pressão final vezes o volume final. Aqui eu vou ter temperatura constante, né? Essa é chamada lei de Boyle, é uma das leis empíricas. A outra lei de Charles, que o volume dividido pela temperatura é uma constante, tá? E a outra, a lei de Gay-Lussac, que a pressão sobre a temperatura também é uma constante. Se eu juntar essas 3 leis, né, chamadas leis de Charles e Gay-Lussac e Boyle, tá? Eu vou ter aqui a minha equação geral dos gases, que diz o seguinte: que a pressão de um gás inicial, seu volume e sua temperatura, isso é sempre uma quantidade fixa de gás, tá, gente? Pressão inicial vezes volume vezes dividido pela temperatura. Se o gás sofreu uma transformação, vai ser igual a pressão final, volume final, a temperatura final. Posso variar todos, para falar a verdade, tá? Desde que a quantidade de gás seja fixa. Essa é a equação geral dos gases.